Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Lucas Alves, eu vou estar introduzindo um trabalho, a prática do plantio, referente ao dia 10/1 de 2023. Vai estar passando algumas imagens para vocês, que são meramente ilustrativas, para vocês terem ciência do que a gente montou para o nosso seminário, para ficar uma coisa didática, bonita e visual. Então, bom reiterar que eu não tenho experiência nenhuma com artesanato, então não sabia confeccionar um vaso assim reciclável e reutilizável. Então eu pedi auxílio da minha avó, que faz artesanato. E então primeiro eu separei os materiais que seriam usados, que vão estar listados num tópico. E ali coisas como EVA, corda de palha, pote de manteiga, etc. Primeiro eu separei o pote de manteiga e depois eu medi a corda de palha, que no caso foram usados 2 metros de corda de palha para ser feito o acabamento do vaso, no caso a parte superior. E depois eu peguei os EVAs coloridos e cortei as flores em formato de flores e cortei, no caso, o EVA verde para ser a folhazinha para dar o acabamento nas laterais do vaso. E basicamente é esse o processo de confecção. Foram coladas com cola quente, foram usados 2 tubos de cola quente. E não é um processo difícil, só fica ruim para quem é leigo, como eu. E é basicamente isso o processo de confecção do meu vaso, que eu levei para a prática. Oi, gente, então, Thales aqui. No meu vasinho com materiais reutilizáveis, eu usei apenas garrafa PET e papelão como materiais recicláveis. No primeiro lugar, eu higienizei, por dentro a garrafa. Depois eu cortei ela praticamente no meio, usando da parte do fundo da garrafa. E depois eu usei uma outra garrafa, cortei a parte mais reta dela para fazer as flores que estão no vasinho. Eu peguei, marquei com marcador permanente, as pétalas, recortei e separei. Num papelão eu peguei, recortei um círculo para fazer o miolo, pintei de verde, colei as pétalas e depois eu colei já direto no vasinho. Lá na Unirio, a nossa prática foi assim. A gente pegou os vasos, nós separamos os vasos, colocamos a terra para cultivo, deixando 1,5 cm até a borda. Por quê? Na embalagem via dizendo que tinha que ter 1,5 cm de terra entre a semente e a borda do vaso. E assim nós fechamos e plantamos o nosso maracujá. Então, pessoal, voltando aqui mais uma vez para falar sobre as principais características da planta, o maracujá, no caso, que eu julgo ser importante para alguém que é leigo e não conhece sobre a planta. Faz parte da família Passifloraceae, seu gênero é Passiflora. O nome da espécie é Passiflora edulis Sims. Sims é referente a John Sims, quem foi que classificou a primeira espécie de maracujá. Alguns dos seus nomes populares são maracujá pequeno, maracujá peroba, flor da paixão, que é uma curiosidade que vai estar no tópico nos slides mais à frente, maracujá redondo amarelo e etc. O maracujazeiro, ele é uma planta trepadeira e, além disso, o maracujá não é uma punk. O que é uma punk? Punk é uma planta alimentícia não convencional. Essas são, acho que, uma das principais características do maracujá, que serem bom repassadas. Então, pessoal, continuando meu raciocínio, agora eu vou estar falando sobre a distribuição geográfica do maracujá, que é algo importante a se falar, a distribuição no globo e a distribuição no Brasil. O maracujá, ela é uma planta originária da América tropical, América do Sul, falando desse jeito, que engloba países como o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia e esses lugares. Porém, ela pode ser cultivada também nos Estados Unidos, no caso encontrada nos Estados Unidos, Costa Rica, Ásia e Europa também, dentre outros. E falando mais especificamente sobre o Brasil é o principal e maior produtor de maracujá, até mesmo porque é uma fruta nativa daqui. E
segundo o IBGE, em 2020 foram produzidos mais de 690.394 toneladas de maracujá, que é uma quantidade absurda e exacerbada de maracujá. E os principais produtores do maracujá aqui no Brasil é Bahia, Ceará e Santa Catarina. É bom salientar essas coisas para saber de onde vem o maracujá aqui no nosso país. Então, para continuar, depois de falar sobre a distribuição geográfica, eu vou estar falando sobre o valor nutricional do maracujá. O maracujá tem uma longa lista de benefícios para a saúde que são atribuídos a ele devido ao teor de nutrientes, minerais e vitaminas da fruta, que incluem antioxidantes, flavonoides, vitamina A, vitamina C, riboflavina, niacina, ferro, magnésio, fósforo, cobre, fibra e proteína. As porcentagens de muitas das vitaminas e minerais são chocantemente altos, e o maracujá é uma grande adição à dieta que pode resultar em uma série de benefícios surpreendentes para a saúde. E basicamente falar sobre o valor nutricional, é isso, é discorrer sobre os benefícios que ele vai ter na nossa saúde. Então, pessoal, agora eu vou estar falando sobre a primeira classificação do maracujá, que eu já tinha mencionado nos slides passados, que era sobre a espécie Passiflora dulcis Sims. O Sims é advindo de John Sims, que foi um médico e botânico britânico, que nasceu em 1749, em 13 de outubro de 1749 e faleceu em 1831. Porém, em 1818, ele fez uma publicação falando sobre a primeira espécie do maracujá. Essa publicação foi no dia 1 de junho de 1818 para Botanical Magazine 45. É bom falar que ele nasceu em Canterbury e faleceu em Dorking, em Surrey. O interesse econômico do maracujá. O maracujá é utilizado para consumo fresco, mas sua maior importância está na utilização para fins industriais. A casca de maracujá, que representa 40 a 50% do peso da fruta, é considerada resíduo industrial, assim como as sementes. Estudos buscam o aproveitamento de suas características e propriedades funcionais, que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novos produtos. O albedo da casca é rico em peptina, niacina, ferro, cálcio, fósforo e fibra. Das sementes pode ser extraído óleo de aproveitamento industrial. As sementes no maracujá representam cerca de 6 a 12% do peso do total fruto e podem ser boas fontes de carboidratos, proteínas e minerais. Algumas curiosidades do maracujá se dá por ela ser conhecida como uma fruta da paixão, apelido dado pelos jesuítas por acharem que a flor do maracujá é parecida com a coroa de espinhos de Jesus. O nome maracujá teve origem da língua tupi, maracuyá, comida de cuia ou alimento na cuia, pois, ao ser fatiado ao meio, fica parecido com um prato. Sobre a aparência, ele enruga porque perde água na casca, e se tiver enrugado ou murcha, não quer dizer que está velho ou impróprio para consumo. Geralmente, quando a fruta está enrugada, ela também possui a polpa mais doce. Para saber se o maracujá está maduro, basta sacudi-lo e observar. Se a polpa estiver solta, está bom para o consumo. A substância presente na casca que tem esse poder é a peptina, que também reduz a velocidade da entrada do açúcar, estendendo a sensação de saciedade. A casca do maracujá pode ser aproveitada em forma de farinha, sendo um excelente bloqueador de gordura, pois impede que o organismo absorva parte dela.